Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa uniram-se numa santa aliança a esse espectro. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou contra os elementos mais avançados da oposição e contra os seus adversários reacionários a pecha infamante de comunismo? Duas conclusões decorrem desse fato. Primeira, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Segunda, já é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seu modo de ver, seus objetivos, suas tendências, opondo à lenda do espectro do comunismo um manifesto do próprio partido. Com esta finalidade, comunistas de várias nacionalidades reuniram-se em Londres e esboçaram um manifesto que se segue, a ser publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Leonardo Moré e esse vídeo aqui é sobre o Manifesto do Partido Comunista, ou simplesmente o Manifesto Comunista. Bom, esse vídeo eu havia prometido há bastante tempo, né? Se você der uma olhada aí no canal, você vai perceber que nós anunciamos que iríamos fazer uma série de vídeos de formação, a começar pelo Manifesto do Partido Comunista, mas por vários motivos, dentre eles uma questão de tempo e de rotina de trabalho, eu acabei não conseguindo gravar, mas a partir de agora nós vamos dar início a essa série de vídeos, começando aí com a leitura do Manifesto do Partido Comunista e seguindo com outras leituras marxistas, para que a gente tenha aqui um conteúdo de formação básica, de formação inicial aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre o marxismo, sobre as ideias de Marx e de Engels, e também sobre a história dessa que é uma das principais teorias políticas da humanidade. Bom, desde já eu peço que você deixe aí a sua curtida nesse vídeo. E se você puder, deixe também um comentário ou, quem sabe, uma pergunta sobre o tema. Também que você compartilhe esse vídeo para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. E é claro, se você não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que se inscreva e que também acione aí o sininho para você receber as notificações quando a gente lançar novos vídeos. Bom, o Manifesto do Partido Comunista é, sem dúvida nenhuma, o livro mais conhecido do Marx e do Engels. Talvez não seja o mais importante, né, porque o livro mais importante, a obra mais importante da vida do Marx foi o Capital, mas, sem dúvida nenhuma, o Manifesto Comunista acabou assumindo um papel relevante no contexto da obra marxiana, pelo fato dele cumprir um objetivo, que é o objetivo de divulgar para o mundo o marxismo, de divulgar para o mundo as ideias comunistas. Então ele é o livro mais conhecido da teoria marxista. É aquele tipo de livro que, mesmo sem ler, você sabe alguma coisa sobre ele, né? É um livro que faz parte de um imaginário coletivo, faz parte aí de uma tradição de pensamento da humanidade. Então, mesmo que você nunca tenha lido o manifesto, você sabe pelo menos alguma coisa, alguma frase que está contida nesse livro. Então, dada a importância dele, eu resolvi fazer esse vídeo, mas com uma preocupação de contribuir de alguma forma para a reflexão a respeito dessa temática. Então, eu dei uma olhada aqui na plataforma numa série de outros vídeos gravados sobre esse assunto, e resolvi trazer aqui um conteúdo que vai ser dividido em 3 partes. Num primeiro momento, a gente vai falar aqui sobre as minhas experiências como professor, né? Eu sou professor há 15 anos da rede pública
do estado do Rio de Janeiro, sou professor de História e de Sociologia, e durante esses 15 anos eu acumulei uma experiência tratando aí desse assunto nas duas disciplinas que eu leciono, tanto em Sociologia quanto em História. São abordagens um pouco diferentes, né? Mas as experiências elas se somam aí para dar uma visão, um entendimento maior do que os alunos pensam a respeito dessa temática e de como eu trabalho esse tema em sala de aula. E no segundo momento a gente vai falar do livro, né, do contexto histórico do livro, da importância, vamos falar um pouquinho sobre os autores, qual era o objetivo do Marx e do Engels ao escrever esse livro. Esse livro foi encomendado pelo Partido Comunista e tinha um objetivo de divulgação, né? É um manifesto, é um livro panfletário, tinha esse objetivo de expor as ideias comunistas. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão propriamente, né? E num terceiro momento a gente vai entrar no texto, a gente vai ler o texto, né? O livro é dividido em 4 partes e eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 partes. A gente vai ler o texto aqui. Eu não sei exatamente quantos vídeos nós faremos a respeito dessa temática, né? Uma temática que vale a pena a gente aproveitar ao máximo aí, explorar ao máximo tudo que for possível, né? As reflexões inerentes aí a essa questão. Então, 3 partes aí, minhas experiências em sala de aula. No segundo momento, um contexto histórico e informativo aí sobre o livro. E no terceiro momento a gente vai entrar no texto, vamos ler o manifesto. Se você tem dificuldade de entender o manifesto do Partido Comunista, a gente vai tratar aqui parte a parte para que você entenda definitivamente quais são as ideias que Marx e Engels estão querendo transmitir a partir desse texto, que é o comunismo, quais são as principais ideias do marxismo. É óbvio que se você quer entender o marxismo, você tem que ir além do manifesto, né? O manifesto talvez seja aí a porta de entrada para você que quer conhecer o marxismo, quer entender as ideias marxianas e engelianas, mas vale a pena a gente trabalhar bastante esse texto, porque ele tem muita informação a respeito do marxismo. Sempre que eu trabalho Marx e Engels em sala de aula com os meus alunos, acontece algo curioso, assim como outras temáticas também. Antes mesmo de entrar no assunto, antes mesmo de ler alguma coisa, de ler o texto de algum autor, né, de algum desses autores, os alunos já possuem um certo conhecimento, uma certa opinião formada sobre aquele assunto. Nós vivemos numa época em que a informação ela é difundida de forma muito veloz, né, e muito acessível, né? Hoje, com a internet, com o smartphone, o tablet, com os aparelhos, né, eletrônicos de forma geral, os alunos têm acesso a muitas informações. Isso não significa que eles alcancem, acessem o conhecimento, mas eles têm acesso fácil a qualquer informação, principalmente a partir do surgimento da inteligência artificial. Então, antes de eu trabalhar esse tema, né, ele já tem uma opinião formada a respeito. Alguns alunos acabam se empolgando na apresentação desse conteúdo, né, achando que a gente vai polemizar, que a gente vai entrar numa discussão, num debate acalorado, ou que vai, de alguma forma, introduzir ali uma espécie de doutrinação revolucionária, né? O professor vai usar aquele espaço para militar, né? Que é muito comum essa ideia do professor militante. Muitos alunos também apresentam ali um certo receio por conta daquilo que eles têm em casa, né? Alguns pais, alguns parentes que acabam tratando do tema ou avisando, olha, cuidado na escola, cuidado com o professor, o que ele vai falar, né? Como se o livro fosse ali ensinar a eles uma espécie de doutrina oculta, né? Ou algo subversivo e que ele não pode ter acesso àquilo, né? Então existem uma série de preconceitos que
que os alunos apresentam, né? Muitos deles construídos aí nesse novo momento que a gente vive com a internet, a partir de memes, né? E de espantalhos criados aí nas redes para distorcer certos conteúdos, principalmente quando se trata aí de conteúdos como esse, né, do comunismo, do marxismo. Então eu gosto sempre de começar minhas aulas perguntando para eles o que é o comunismo, o que significa o comunismo ou o marxismo, ou se eles já ouviram falar de Marx e Engels, esperando deles aí uma resposta que me dê uma base para que eu possa começar esse assunto, para que eu possa, de alguma forma, trabalhar ou iniciar esse trabalho de apresentação do Marx, do Engels e do Manifesto do Partido Comunista. Muitas respostas são previsíveis, né? Aquele estereótipo construído a respeito do comunismo. O comunismo quer acabar com o dinheiro, todo mundo vai vestir a mesma roupa, vai ter o mesmo carro, a mesma casa, o governo manda em tudo. Uma vez até uma aluna me disse que, de uma forma assim bem séria, que o comunismo é quando o Estado toma os seus bens, né? Quando ele expropria os seus bens. Então, é como se o governo fosse entrar na sua casa, pegar a sua escova de dente, pegar o seu sapato, né, o seu notebook, né, que iriam entrar na sua casa e dividir ali a sua cama, abrir sua geladeira. Essas frases que a gente ouve ou que a gente vê todos os dias ali na internet. Então é nesse momento que eu percebo que eu preciso desarmar esses equívocos, né? Eu preciso, de uma forma bem objetiva, né? E é lógico, embasado aí com esse conhecimento científico que a gente constrói a partir da nossa formação, que eu preciso acessar esses alunos de forma que esses equívocos sejam desconstruídos, para que de fato eles possam acessar o verdadeiro conhecimento a respeito do manifesto comunista. Isso não porque o manifesto seja um texto neutro, né, e que eu precise de um ambiente ali em que as opiniões, sejam elas as opiniões que forem, não sejam relevantes. O manifesto não é um texto neutro, né? Ele é um texto político, ele deliberadamente é um texto provocador, é um texto que foi escrito com esse propósito, né, de provocar, né, de fomentar ali uma revolta, um posicionamento contrário à sociedade da época. Mas ele também é um esforço de análise sobre como as sociedades funcionam, especialmente o capitalismo. Então, antes de entrar no conteúdo, eu preciso fazer esse convite aos alunos, né? Eu preciso pedir para que eles leiam o manifesto não para concordar ou discordar, né? Mas para que eles entendam o mundo que eles estão vivendo, para que eles entendam o mundo que o Manifesto Comunista está descrevendo. Isso é importante para que eles consigam se posicionar na sociedade, para que eles consigam, de fato, jogar esse jogo social e aí conseguir êxito, né, na sua trajetória como indivíduo. O Manifesto Comunista, ele não chega aos alunos como um texto, né, como eu falei, esse conhecimento prévio que eles têm, né, todo esse estereótipo construído na cabeça deles, né, na mente dos alunos, ele não é construído a partir da leitura do texto, né? Ele chega muito mais como um imaginário coletivo, né? Como um tema cultural carregado aí de disputas, né? De narrativas e tudo mais. Então, antes dele ser literatura política, o Manifesto do Partido Comunista ele é um símbolo de disputas. Antes dele ser teoria, ele é tabu. Antes dele ser lido, ele já é discutido, ele já é debatido pelas pessoas. Em uma das minhas turmas de terceiro ano, eu fiz um experimento simples, né? Eu pedi, antes de iniciar o tema, eu pedi que eles escrevessem numa folha de caderno algumas frases do que eles achavam que era o comunismo, né? Eles deveriam responder de forma bem objetiva o que viesse à cabeça, né? O que eles pensavam a respeito do comunismo, ou o que eles ouviram a respeito do comunismo. Não era uma avaliação, né? Era uma simples atividade que eu
faço com o objetivo de entender essas ideias que eles têm a respeito do tema. Não precisava assinar, né? Era uma atividade anônima, justamente para dar a eles a liberdade de escrever o que eles quiserem escrever, né? Era apenas um termômetro, né, que eu uso para checar aí o grau de conhecimento que eles têm a respeito do comunismo e também, né, a temperatura do que vai ser a aula a respeito desse tema. Então, depois que eu recolho a atividade, né, recolho ali os papéis, eu até embaralho justamente para garantir que vai ser anônimo, né, eu faço ali uma leitura em voz alta de algumas frases, né, de algumas dessas atividades. Algumas frases são bem previsíveis, a gente já está acostumado a ouvi-las constantemente no nosso dia a dia, principalmente em sala de aula, né? O comunismo vai dividir tudo igualmente, o comunismo tira tudo da gente, controla a vida de todo mundo. Tinha também uma visão romantizada do que seria o comunismo. O comunismo é quando ninguém explora ninguém. E, inevitavelmente, tem aquelas respostas mais humoradas, né, com uma pitada de sarcasmo, típicas dos adolescentes, né? O comunismo é quando o mundo vira pobre, com estilo, né? E aí a gente acaba rindo ali, eu também, né? E criando ali um ambiente que a gente consiga dialogar de forma mais descontraída, sem perder, é claro, o objetivo principal, que é acessar um conhecimento científico que é importantíssimo para a gente entender a sociedade, entender a história da humanidade como um todo. Então, apesar das risadas, né, a gente vai adentrar em um conhecimento denso, né, que deve ser tratado de forma séria, sem perder esse contato, né, essa interação já acessada aí a partir das atividades com os alunos. E aí eu faço uma pergunta a eles, né, depois que eu leio esse material, eu pergunto para eles de onde eles tiraram essas ideias. E aí, geralmente, a sala fica em silêncio, né, porque ninguém tinha lido nada, ninguém leu a respeito do Marx ou do Engels. E aí, alguns alunos acabam revelando que eles apenas repetiram o que eles ouviram da internet, ou de parentes, pais, né, ou que lembraram de algum trecho de uma série ou de outra que tinha ali um, um, uma construção estereotipada do que seria a União Soviética ou os Estados Unidos. A gente sabe que existe uma forte propaganda no cinema e na televisão, uma propaganda anticomunista, né, principalmente nos filmes e séries estadunidenses. Então isso acaba ficando no imaginário desses alunos. Mas nenhum aluno, nenhum absolutamente, de fato leu o manifesto ou leu alguma coisa a respeito do Marx para construir uma opinião sólida, né, ou para construir uma crítica sólida a respeito do marxismo ou do comunismo. É curioso porque poucos textos no mundo são tão comentados por quem nunca viu, por quem nunca leu, como o Manifesto Comunista. Depois que eu faço essa atividade, num outro momento, a gente faz um outro exercício, né? Um exercício que é um contraponto a essa questão inicial aí do comunismo. Eu peço para eles que agora escrevam o que eles acham, o que eles sabem a respeito do capitalismo, né? Então, se por um lado o comunismo é uma construção estereotipada, fantasiosa, lendária, alegórica no imaginário desses alunos, o capitalismo, por sua vez, faz parte do dia a dia deles, né? O capitalismo faz parte da construção de vida deles. E as respostas acabam mudando de tom. Então, quando eles respondem a respeito do capitalismo, não há mais aquele medo, né, de se expor, não há mais aquele posicionamento caricato, né, ou de meme, ou alguma coisa parecida. Há uma naturalidade, como se o capitalismo fosse simplesmente um modo óbvio de existência,
né? Como eu falei, faz parte do dia a dia. Eles já nascem nesse contexto de capitalismo, de neoliberalismo, é algo natural, assim como respirar. Então, eles acabam escrevendo aquilo que de fato eles vivenciam, né? O capitalismo é o que existe, o capitalismo é trabalhar para ganhar dinheiro, é a oportunidade de ficar rico, é ter liberdade para ganhar dinheiro, é a vida normal. E aí que o assunto começa a ficar interessante, porque o Manifesto Comunista não tenta vender uma utopia, né? Ele não tenta explicar o porquê dessa naturalização. Porque nós aceitamos como normal pagar para comer, ou pagar para morar, pagar para viver, porque existe gente muito, né, com muito dinheiro e muita gente com nada. Essas contradições acabam ficando evidentes, né? Por que trabalhar, né? Se o capitalismo é trabalhar e ganhar dinheiro, por que trabalhar não garante, né, esse ganho? Por que não garante dignidade? Por que as desigualdades elas não diminuem, pelo contrário, elas só aumentam, né? É nesse momento aí que a gente vai direcionando aí para uma reflexão sincera a respeito da sociedade. Então eu respiro fundo e digo para a turma, bom, agora a gente vai começar de fato a entrar nesse assunto, a fazer uma reflexão séria sobre a importância de se entender, né, de se ler esse conteúdo, nem que seja para você se posicionar de forma crítica, né? Mas aí de fato você vai poder construir uma opinião embasada naquilo que você leu realmente, não em cima daquilo que você aprendeu de terceiros, né? Aquilo que você viu na internet ou ouviu de alguém. Então, eu digo para eles que o manifesto não é uma receita, né? Ele não é um manual, ele não é um dogma, ele é uma explicação, ele é uma análise do mundo capitalista que nós vivemos, porque existe aquela ideia equivocada de que as leituras marxistas são leituras do comunismo, são leituras que vão te tornar alguém comunista, alguém avesso a tudo aquilo que o capitalismo construiu até agora. Na realidade, o manifesto e as leituras do Marx e do Engels, né, elas fazem expor a sociedade capitalista que a gente vive. É uma análise do mundo em que nós vivemos. Então, ler o manifesto é importante tanto para você que é marxista, né, e quer se tornar aí um marxista, ou você que quer ser comunista, quanto para você que não é. Para você que quer entender o capitalismo. Ah, professor, eu sou capitalista, eu gosto de dinheiro, eu sou neoliberal, eu defendo o liberalismo, ok, né? Mas você precisa entender o que você defende. E a melhor forma de você entender o que é o liberalismo, de você entender o que é o capitalismo, é ler Marx, porque Marx foi o cara que mais estudou capitalismo, sociedade burguesa no mundo, é o especialista no assunto. Então você tem que ler Marx. Marx é uma leitura obrigatória, seja você comunista ou não. Então o manifesto é essa análise, né, desse mundo capitalista, expondo também as ideias, o que pensa os comunistas, o que pensam os comunistas. Então, antes de concordar ou discordar, a primeira tarefa é entender, né, é poder de fato construir uma opinião sólida, embasada aí naquilo que você leu. Então, no final dessa introdução, desse primeiro momento, que de fato eles não acessaram o texto ainda, eu sempre faço uma provocação, né? Eu gosto muito de trabalhar uma pedagogia que seja dialética, né? Que traga o conhecimento deles para a construção do conhecimento científico. Então, eu vou unir aí o que eu sei, né? O meu conhecimento de cátedra, com o conhecimento deles, de senso comum. Então a gente vai, a partir dessa dialética, desse embate desses dois campos, dessas duas ideias, construir um conhecimento sólido, né, científico, a respeito do assunto proposto. Então eu falo para eles que eles não precisam concordar com o manifesto,
eles não precisam concordar com Marx, mas existe uma responsabilidade intelectual muito simples. Não opine sobre o texto que você nunca leu, ou não opine sobre um autor que você não conhece, que você não leu. E só depois disso, né, depois desse papo, desse pacto, né, um pacto de honestidade intelectual, que eu abro o livro e aí eu coloco o marcador aí na primeira página e digo para ele: vamos entender o que Karl Marx e Friedrich Engels realmente disseram no manifesto do Partido Comunista. E aí a gente começa a nossa leitura dos primeiros trechos do manifesto, e aí eu começo a explicar a eles quais são as ideias marxistas, né, quais são as ideias do comunismo, do socialismo, o que de fato significa isso tudo que o manifesto apresenta para a gente. Bom, é lógico que nem sempre as coisas acontecem de forma ordeira, né? Da forma como eu narrei aqui. Existem aqueles momentos em que as coisas teimam em sair um pouquinho do controle, mas aí é aquele momento em que o professor, com experiência, com paciência, vai ali contornando as situações e conduzindo as coisas para um caminho ou por outro, né, para alcançar aí de forma mais satisfatória o objetivo. Tem turmas que eu consigo aprofundar um pouco mais a discussão, né, entrando em temáticas da atualidade, utilizando aí notícias do dia a dia, né? Tem turmas que as coisas precisam ser um pouco mais leves, né, sem muita problematização. É o time, né, que a gente tem ali com cada turma, com cada aluno, né, sempre com aquele objetivo principal, que é trazer a eles o conhecimento científico, o conhecimento verdadeiro, sem essas distorções, sem os estereótipos, né, e construções, tanto para o comunismo como para qualquer outro assunto, né, as coisas têm que ser tratadas dessa forma, de forma bem profissional, bem científica. Então a escola é esse espaço de construção do saber científico, né, um espaço de liberdade para que o aluno tenha autonomia, né, para que ele faça parte desse processo. Isso é muito importante na formação de cada indivíduo, de cada aluno. Então, o professor tem essa habilidade, né, de ser o mediador ali, de conduzir as coisas de forma ética. O professor precisa ter essa sensibilidade, né, que nem sempre a discussão, né, o embate, a problematização, a polêmica vai ser pedagogicamente eficiente. Então, às vezes é preciso recuar um pouquinho, né, num outro momento. Talvez o aluno, naquele dia, ele não estava muito bem, né, teve algum problema em casa e acaba utilizando aquele espaço ali como válvula de escape. E esse não é o objetivo, pelo menos não da minha aula, né? A gente está ali para fazer uma reflexão científica a respeito das temáticas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento, desse primeiro vídeo. No próximo, a gente vai tratar do contexto do livro, né? Do contexto histórico, da importância dos autores. A gente vai falar um pouquinho sobre as edições e também sobre a relevância do livro no contexto geral da obra marxiana e engeliana e do marxismo como um todo. Eu vou procurar tratar um pouquinho a respeito de alguns conceitos que são básicos para você entender o que está escrito no livro. E num terceiro momento a gente vai fazer a leitura do manifesto. Se você não tem o texto, você consegue acessá-lo de forma gratuita aqui pela internet, né? Ou até mesmo baixar o texto. É um livro bem baratinho, né? Você encontra ele fácil aí pela internet ou em várias livrarias, né? Como é um texto muito conhecido, você vai conseguir fácil esse conteúdo. Com relação a edições, né? Qualquer uma edição vai ser válida para você fazer essa leitura. Então não se preocupe, existem poucas diferenças de tradução que acabam não influenciando no conhecimento geral do livro. Mas isso a gente vai tratar num outro momento. Bom, não se esqueça de deixar aí o seu like, a sua curtida,
de deixar aí o seu comentário, a sua pergunta, e também de compartilhar esse conteúdo para que a plataforma entenda a relevância desse vídeo e possa entregar aí para mais pessoas. Bom, se você não é inscrito, se inscreva, clique aí no sininho para você receber também as notificações de novos vídeos. Grande abraço e até o próximo vídeo.